Glória a Deus, irmãos. Amém. Vocês estão ótimos? Deus é bom, né? Pastor Ivoneida contou a palavra todinha na oração. O que a gente faz agora, pastora? Vamos continuar louvando, a palavra já foi dita na oração. Glória a Deus, Deus é bom. É tão bom quando isso acontece, porque a gente testifica no nosso coração, né? Tipo assim, o Espírito Santo vai sincronizando tudo para que aquilo seja vivo, para que aquela mensagem seja real nas nossas vidas. E eu queria começar fazendo, antes mesmo a gente ler o texto principal, o nosso texto principal vai ser em João 6. Mas antes de lermos João 6, eu quero fazer uma rápida retrospectiva. Viu, pastor Kaique? Uma rápida retrospectiva. Irmãos, em João 4, Jesus ele sai da Judeia e tem o destino, como destino Galileia. E não era costume dos judeus passar por Samaria, por mais que Samaria estivesse ali no meio do caminho e fosse o caminho mais perto, não era do costume dos judeus passar por Samaria. Então eles iam ao redor, pulavam Samaria porque tinham uma rixa com os samaritanos, então eles não passavam por lá. No capítulo 4 de João, Jesus decide ir para Galileia e passa por Samaria. E quando eu li esse texto, que ele vai passar por Samaria, uma palavra me chamou a atenção. A palavra é necessário. Ele viu que era necessário passar por Samaria. E realmente era necessário, porque naquela passagem, enquanto ele estava indo para o seu destino final, que era a Galileia, uma pessoa foi alcançada, e através dessa pessoa, uma cidade inteira foi alcançada. É lindo! É lindo mesmo. Ele viu que é necessário, assim como era necessário que hoje você estivesse aqui, para que ele te encontrasse, para que você o encontrasse. Amém? E Jesus, ele para ali, cansado da viagem, ele para no poço, e tem uma mulher samaritana tirando água, e Jesus pede água, ela fica um pouco assustada, porque eles não se davam. Mas Jesus faz uma contrapartida, ele oferece a ela a água da vida, que ele daria a ela uma água que ela nunca mais teria sede. A vida, e como eu disse, a vida daquela mulher foi transformada e uma cidade inteira foi alcançada. Jesus permanece ali por 2 dias, era só uma passagem. De repente ele permanece por 2 dias. E além disso, ainda acontece um outro milagre, que é a cura de um filho de um oficial do rei. Isso foi em João 4. Em João 5... Jesus está subindo para Jerusalém, era um sábado, ele passa pelo portão das ovelhas e logo próximo ao portão das ovelhas tinha o tanque de Betesda. E nesse tanque vários enfermos, várias pessoas ficavam ali ao redor, porque periodicamente um anjo vinha, tocava a água daquele tanque, e a pessoa que conseguisse pular naquele tanque, ela era curada, ela era sarada. Jesus passando por esse lugar, ele avista um homem deitado. Era paralítico, há 38 anos ele era paralítico. Eu não sei se há 38 anos ele estava ali, não sei, mas há 38 anos ele era paralítico. E Jesus pergunta se ele queria ser curado, e Jesus cura o paralítico. De repente, 38 anos, de repente, Jesus vem, um encontro com Jesus, e a vida de uma pessoa é mais uma vez transformada. Em João 6, acontece um dos milagres mais loucos que eu acho, assim, incríveis, que eu viajo, que foi a multiplicação dos 5 pães e os 2 peixinhos. O pessoal começa a acompanhar, a multidão começa a acompanhar Jesus, porque vários milagres acontecendo. Se fosse você também acompanharia, com certeza. Né? É ou não é? Você vendo milagres e maravilhas que você nunca tinha visto, que nunca tinha presenciado. De repente, eu quero saber o que vai acontecer. E aí, então, uma multidão começa a acompanhar Jesus. Só que Jesus se compadece dessa multidão, porque eles ficam com fome e não tem comida. Jesus vira para Filipe,
joga a bola para Felipe. E aí, Felipe, agora? Onde a gente vai comprar pão para essa galera toda? Felipe pega lá, faz as contas dele lá. Jesus, eu acho que a gente vai precisar de um bom dinheiro. Só que André percebe que André, irmão de Simão Pedro, percebe que havia um menino no meio da multidão que tinha aqueles cestinhos com 5 pães e 2 peixinhos. E aí ele consegue trazer isso para Jesus. Jesus agradece aquilo a Deus. E aqueles 5 pães e 2 peixinhos se transformam em um alimento para mais de 5.000 pessoas, que eram quase 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E uma coisa muito legal, com certeza esse peixinho era assado, pastor. É ou não é? O menino não ia andar com esse peixe cru. Então, assim, Deus, ele é muito perfeito em tudo que ele faz. E onde há a presença de Jesus, não tem como as coisas continuarem da mesma forma. Algo novo sempre acontece. Algo novo sempre acontece. E eu falei essa retrospectiva porque nós vamos ler a continuação. A continuação em João 6. Nós vamos ler João 6, do 26 ao 35. Espera aí, que eu nem abri minhas notas. Podemos ler? Então vamos. Do 26, né? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? Irmãos, tipo a gente viu. João 4, 5, 6 aqui, né? Os nossos antepassados comeram um maná no deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu, vamos ler juntos? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Aplauda o Senhor. Deus, nós te louvamos. Obrigada, Jesus, por ser o pão. Que lindo, que lindo. Primeiro Jesus dá uma repreensão, tipo, vocês estão me seguindo porque vocês estão querendo encher a pancinha. Vocês viram que aconteceu a multiplicação, vocês comeram, se satisfizeram ali, então vocês estão querendo comer. E aí Jesus ensina que, na verdade, eles estavam procurando algo, mas aquilo que eles estavam procurando, que eles necessitavam, estavam ali na frente deles o tempo todo. Quando Jesus fala a respeito do pão, Ele traz para o cotidiano das pessoas. E geralmente acontece assim com a gente. Quando Jesus quer falar com a gente, Ele fala de uma forma que a gente entende. Então Ele contextualiza. E foi isso que Jesus estava fazendo ali com aquela multidão. O pão era o alimento principal, mais acessível, e o alimento principal dos judeus. Então era o essencial para eles. Além de ser o mais acessível, era o que estava presente ali no dia a dia, na mesa deles. Então, quando Jesus ele usa a figura do pão, ele está dizendo, ele está afirmando que para eles o que é necessário é que eles entendam que o doador e sustentador de todas as vidas estava na frente deles. O próprio pão que veio do céu para saciar de uma vez por todas a fome.
Nenhum tipo de pão ou qualquer alimento, irmãos, nenhum tipo de pão ou qualquer alimento é capaz de suprir aquilo que o nosso coração precisa, aquilo que o vazio da nossa alma precisa, as lacunas da nossa alma precisa. Nada, nada nesse mundo, não há dinheiro que pague, não há férias luxuosas, não há casa, não há relacionamento, não há nada que vai te satisfazer e te preencher, não há nada, somente um. E é sobre ele que nós vamos falar aqui o tempo todo e sempre, que a pastora já contou tudo, que é Jesus. O verdadeiro pão, aquele que é o alimento, aquele que é o essencial, aquele que traz vida, aquele que não simplesmente ele vem e atinge as nossas necessidades, mas ele vem sempre com uma abundância, com uma provisão abundante, muito mais que os nossos olhos esperam, muito mais do que o nosso coração almeja, é o que ele vem sempre para oferecer para nós. Quando ele fala aqui, no versículo 36, não, 35, né? Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele cita a água. A água, ela é fonte da vida, não importa quem nós somos, onde nós estamos, onde nós vivemos. A água, ela é fundamental para a nossa existência. O corpo humano, o peso do corpo humano de um adulto é de 60% de água. A água, nós dependemos, todas as nossas reações químicas internas, nós dependemos da água. Desde a proteção do nosso cérebro, a nossa digestão, nós precisamos de água. Nós podemos ficar sem comer durante vários dias, mas a partir ali dos 3 a 5 dias sem ingerir líquido, isso já pode ser fatal. Então, mais uma vez, Jesus reforçava que o essencial para a vida estava ali. Era Ele. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós nos embriagamos com tudo que o Senhor nos dá, com tudo que Ele nos proporciona, e nós nos esquecemos dEle. Nós nos concentramos, as nossas orações longas, às vezes quase intermináveis, pedindo coisas, nos ocupando em falar a respeito daquilo que nós precisamos, daquilo que nos faz falta, daquilo que nós almejamos. Sendo que é Ele, é através dEle, Ele é a própria resposta de todas as coisas. No sábado, o Caio trouxe uma palavra e o Senhor já estava falando isso aqui muito ao meu coração. E, na verdade, todas as nossas conversas, a gente sempre está falando a respeito dessa simplicidade de voltar ao Evangelho puro, vivo, simples, de conhecer a Cristo. Conhecer Jesus e ser conhecido por Ele. E o Caio falava a respeito disso, ele leu aqui em Salmos, e ele leu também em João, justamente dessa volta dos nossos olhos estarem focados no Senhor. Do nosso coração almejar e desejar aquele que é o autor, aquele que provê todas as coisas. Então, se o pneu do seu carro estoura, Tainara, o que Jesus faz? Ele vai lá e providencia que pessoas venham te socorrer, e aí levanta, e você ganha pneu, e acontece tantas outras coisas conosco. Todos os dias nós temos livramentos que nós nem imaginamos. Todos os dias o Senhor nos resgata de abismos que nós nem temos noção. É Ele. Então o convite que eu tenho para te fazer, é para que você enxergue esse essencial, e você retorne para Ele. Porque quando você vai para Ele, quando você busca Ele, quando você se entrega a Ele, quando você entende que Ele é o essencial para a sua vida, todo o resto acompanha. É algo que vem dEle. Então não posso pedir, Carla, eu não posso pedir as coisas. A Bíblia fala, o próprio Jesus fala, peçam e eu darei, batam e eu abrirei. Mas a questão não é essa, nós vamos pedir, ok, mas o que interessa é a intimidade, o nosso relacionamento com Ele. Nós não precisamos nos preocupar com as coisas. Nós precisamos nos focar, o nosso relacionamento com o Senhor, em conhecê-lo cada dia mais. Em colocar as nossas vidas à disposição e dizer, Senhor, eu sou pecadora, eu erro todos os dias, tem coisas que eu preciso aprender. Tem coisas que eu preciso excluir da minha vida. E tem coisas que eu preciso perseguir. Mas eu preciso do Senhor, porque nada disso é possível se não for pelo Senhor. É nele que nós vamos encontrar a plenitude de tudo que nosso coração almeja. Ele providencia situações,
coisas, pessoas, mas Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de alegria, Ele é a fonte de águas vivas que jorra para as nossas vidas e nos faz ser fontes que jorram águas vivas por onde a gente passa. Ele é a fonte. E você fala, mas então Carla quer dizer que então que Jesus ele se preocupa muito mais do que somente com as nossas necessidades. Ele tem uma vida abundante, sim. O primeiro milagre que Jesus fez, irmãos, ele estava numa festa. Inclusive, eu quero indicar algo para vocês assistirem. Quantos já assistiram a série que chama The Chosen? Quantos já assistiram? Gente do céu. Deixa eu falar aqui. Quem tem Android, vai lá na Google Store, baixa um aplicativo, está escrito The Chosen. Depois, se você quiser o nome, você me fala que eu te passo. E quem tem iPhone, vai lá e baixa na Apple Store esse mesmo aplicativo. É um seriado que conta a trajetória de Jesus em vários lugares, com Maria Madalena, e assim vai por diante, a pesca maravilhosa. É incrível de assistir. Então, se vocês tiverem, só para fechar o parênteses, se vocês tiverem a oportunidade, baixem e assistem, são 8 episódios. Chama a família, reúne a família e assista, amém? Então, mas por que ele fez isso? O primeiro milagre dele foi num casamento, numa festa. O vinho acabou, a festa continuava. O vinho acabou e não é legal. Está numa festa e o vinho acabar para eles. Jesus se preocupa. Ele vai lá, ele transforma a água em vinho. E aquele vinho, ele era muito melhor do que o primeiro vinho que foi servido na festa. Por que Jesus fez isso? Porque Deus, ele anseia que a gente participe e a gente tenha prazer naquilo que Ele criou para nós. Ele não nos criou simplesmente aqui para suportar uma vida. Ele nos criou aqui para ter prazer em tudo que Ele fez para nós. Por isso Ele nos deu 5 sentidos. Por isso Ele nos permite ter emoções, sensações, sentimentos. Porque o Senhor, Ele tem prazer na sua alegria. Ele se alegra com a sua alegria. Ele não quer só te dar o necessário. Ele quer sim satisfazer os desejos do seu coração. Mas é necessário entender isso. Que Ele é a fonte. Que nós não devemos buscar os outros, nem as coisas. Que nós devemos simplesmente nos conectarmos com Ele e buscarmos Ele dia após dia após dia, nos entregarmos nesse relacionamento com o Espírito Santo. E entender que a nossa vida aqui tem um propósito de nos relacionar com Ele, alcançar pessoas para o Senhor, reconciliar pessoas com Jesus e nos preparar como noivas para um dia encontrá-lo. É isso. E é simples assim. Então, se nós entendemos que Jesus, Ele é o caminho, a verdade, a vida, o pão, Ele é a água que mata a nossa sede, então com quem nós devemos gastar o nosso tempo? Como nós devemos orar? Nos entregando a Ele. Rendendo o nosso coração a Ele. Suplicando a Ele que nós desejamos mais dEle. Senhor, eu quero te conhecer mais. Cada dia que nós conhecemos o Senhor, nós temos mais um pouco para conhecer. E mais um pouco para conhecer. E mais um pouco para conhecer. Então, nós precisamos entrar nessa trajetória. E viver dia após dia. Senhor, me dá um coração como do Senhor. Mas eu preciso entender como é o seu coração. Senhor, me dá pensamentos como do Senhor. Mas eu preciso entender quais são os seus pensamentos. Se revela a mim. E fazer disso um diálogo todos os dias. Irmãos, nós não somos... Deus não espera a perfeição da gente, não. Deixa eu te falar, Ele não espera a perfeição da gente. Ele simplesmente espera um coração aberto e disponível para que Ele possa trabalhar. Enquanto Ele trabalha, quanto mais intimidade nós vamos tendo com o Senhor, mais nós somos transformados, e nós vamos nos tornando semelhante a Ele. E isso começa a ser visível para outras pessoas. Você chega num ambiente, a atmosfera muda, as pessoas não entendem, mas você sabe que é a presença do Senhor que está ali com você. E isso vira um ciclo. Você começa a atingir pessoas e atrair pessoas sem precisar falar sobre Ele. Porque você começa a viver quem Ele é. É incrível, é incrível. Jeremias 29, versículo 12 e 13 diz assim:
Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Esse é o tempo que nós temos de nos render ao Senhor, de buscar e desfrutar da presença do Senhor. Esse é o convite que o Senhor tem para nós. Para de buscar coisas. Para de ficar clamando, sabe? Faz um teste, busca Ele. Gasta tempo conversando com Ele, levanta o seu dia, o seu primeiro pensamento eleva Ele. Faz o seu devocional, compartilha com Ele os anseios do seu coração, mas faz disso um relacionamento, não faz disso um depósito de coisa que você começa a falar esperando um gênio da lâmpada mágica fazer alguma coisa. Relaciona com esse Deus que é todo poderoso, que tem todo o poder na terra, embaixo da terra, nos céus, e Ele está disponível para mim e para você. Quantos desejam conhecer mais de Jesus? Quantos desejam de verdade conhecer mais de Jesus? Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Por alguns minutos você mesmo fala para Jesus: Jesus, eu quero te conhecer. Fala para Ele: Jesus, se revela a mim. Jesus, eu não quero mais me ocupar somente pedindo coisas. Senhor, eu entendi que o Senhor é suficiente e essencial para a minha vida. O Senhor é o meu pão, o Senhor é a água que mata a minha sede. Senhor, eu me rendo hoje e eu desejo nunca mais sair desse lugar, de conhecer e prosseguir em te conhecer em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém?